Irmãos, uma boa noite, graça e paz. Podeis assentar, muito obrigado. Estou muito feliz em poder servi-los com a palavra de Deus em mais um evento sobre a reforma protestante em nossa igreja local. Como de costume, há muitos anos nós temos feito dessa forma. Nós separamos as terças-feiras do mês de outubro para pensarmos um pouco a respeito dos pilares da graça. Hoje à noite, com a ajuda do Senhor, nós vamos estudar um pouco a respeito de mais um pilar, o somente Cristo, em latim, como os irmãos costumam compartilhar, não é? Solos Christus, é uma alegria para mim, faço minhas palavras do irmão Jânio, ver a igreja repleta de irmãos para estudarmos junto a palavra de Deus, é realmente uma alegria. Há muitos outros que nos acompanham pela internet, que Deus possa falar ao coração de vocês, da mesma forma, e todos juntos, sejam aqueles que se encontram presencialmente, sejam aqueles que se encontram de uma maneira remota. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 27, e com a graça de Deus nós vamos ler a partir do verso 45. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 27, a partir do verso 45, vamos à leitura de um texto que trata a respeito da crucificação do nosso Rei. Muito bem. Palavra do Senhor. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Que Deus proponha a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar um pouco mais, irmãos, em nome de Jesus. Antes de nós orarmos, eu gostaria que você pensasse um pouco acerca de como anda a sua vida, confessasse os seus pecados e preparasse o seu coração para ouvir a preciosa palavra de Deus. Então nós vamos começar com uma oração silenciosa, e eu gostaria que você orasse, que você colocasse o seu coração diante do Senhor e rogasse o favor dele, para que por meio da sua palavra ele possa falar ao seu coração. Amém? Senhor, nós amamos o Senhor com toda a força do nosso coração. Meu Deus, é uma honra para nós nos reunirmos mais uma vez neste lugar, para pensarmos acerca da nossa história, que é a mais bela história do universo. Meu Deus, foram dias difíceis aqueles que os teus servos viveram por ocasião da grande reforma continental,
da grande reforma protestante, foi derramado muito sangue e muito suor, meu Deus, para que nós pudéssemos ter uma teologia sadia, uma espiritualidade saudável, para que a gloriosa palavra, que é regra de fé e prática, pudesse se encontrar agora em nossa própria língua, para que desde as nossas crianças, adolescentes e jovens, até os nossos irmãos mais maduros, cada um de nós, pudéssemos ter uma, duas, três e às vezes mais Bíblias, dos mais variados formatos e modelos em nossas mãos, livros, comentários, chaves linguísticas, um mundo de conhecimento à nossa disposição. Mas houve uma época, ó Pai, que não era dessa forma. O culto era numa língua em que nós não entendíamos, a palavra se encontrava acorrentada e nós não tínhamos o prazer de compreendê-la, de interpretá-la, de amá-la e caminhar com ela. Vivíamos errantes como que ovelhas sem pastor, sem saber discernir espiritualmente falando a mão direita da mão esquerda, até que homens e mulheres corajosos ousaram se insurgir contra esse sistema e transformar essa realidade no poder do Espírito Santo. E o resultado, ó Deus, é um sem número de irmãos preciosos, cheios do poder do Espírito Santo, que agora pregam a Tua palavra com poder e grande glória em sua própria língua, com a Bíblia aberta na mão, em alto e bom som. Muito obrigado, meu Deus. Nós sabemos que verdadeiramente foi a Tua boa mão que fez tudo isso, e nós amamos o Senhor, e vamos fazer o possível para honrar o legado daqueles que sofreram agruras, ó Pai, para que nós pudéssemos ter o tesouro que temos hoje. Muito obrigado por isso, Senhor, e ajuda-nos ao longo dessas terças-feiras a honrar esse legado e a viver para a maior glória do Teu nome. Esse é o desejo do nosso coração e a nossa humilde oração em Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, hoje à noite nós vamos pensar um pouco sobre o somente Cristo, que é um dos pilares da reforma. Mas antes de nós pensarmos um pouco acerca da cruz ensanguentada do Senhor Jesus, a semelhança do que experimentaram os reformadores no princípio do século XVI e até no final do capítulo 15, nós precisamos pensar um pouco a respeito de como se encontra, ou como se encontrava a nossa vida. Para nós valorizarmos a cruz e o sacrifício vicário do Senhor Jesus, em um primeiro momento, nós precisamos ter, ainda que de uma maneira breve, resumida, um insight de como nós precisávamos desesperadamente dele. O Lutero costumava dizer que não foi mera reflexão teológica que o levou até a doutrina da justiça por meio da fé. Não foi o desejo de elaborar um currículo, de conseguir um vocabulário rebuscado, de andar com desenvoltura pelos corredores do saber humano, que colocou o monge agostiniano Martinho Lutero no meio de toda aquela controvérsia, que o fez ser um dos homens mais perseguidos e odiados de todo o século XVI. E ainda hoje há um sem número de pessoas que não enxergam a história do Lutero com bons olhos. Para o Lutero, todo esse preço foi devidamente pago para a maior glória do Senhor, porque o Lutero tinha medo de morrer. Mas muito mais do que isso, o Lutero tinha medo de ser condenado. Porque o pecado do Lutero pesava dia e noite sobre ele, a semelhança do fardo do peregrino do Bânia. E o Lutero sentia que o fardo do seu pecado o arrastava irremediavelmente para o inferno. E existir dessa maneira era algo tão doloroso para o Lutero, que a única saída que ele encontrou foi buscar a Deus. Só que o Lutero, antes de conhecer a doutrina por meio da graça, através da fé, achava que ele encontraria o favor do Senhor, purgando os seus próprios pecados através da força do seu braço, das suas obras de justiça, do poder do seu intelecto. Então Lutero, quando tinha uma responsabilidade a cumprir, ele fazia da melhor forma possível. A sua cela no monastério era mais arrumada. Se o Lutero tinha que varrer e a seguir passar um pano úmido no corredor do seu quarto, aquele corredor de
pedra bruta, mas parecia um porcelanato moderno da nossa época. Tamanho era o zelo do Lutero. Mas quando ele concluía outra das suas obras de justiça, ele percebia que nem quando ele havia se esforçado de maneira tamanha, aquilo era suficiente para aplacar a ira de Deus, para satisfazer a sua justiça. Lutero enxergava a verdade inafastável, que quanto mais ele se esforçava, mais as suas obras não passavam de trapos de imundícia. Então ele se confessava, às vezes, 1, 2, 3 vezes no mesmo dia, até que o João Staupitz, o orientador do Lutero no mosteiro, o grão-mestre da sua ordem, certa vez disse para ele: olha, Lutero, a menos que você cometa de fato uma falta grave, meu filho, não volte a se confessar daqui a 1 mês. Não suporto mais ouvir as suas bobagens. O Lutero temia, o Lutero tinha medo. Nessa fase da vida, certa vez ele disse assim: eu não amava a Deus. Pelo contrário, eu odiava. Eu odiava esse Deus que tinha prazer em punir pecadores. E com um murmurar silencioso, monstruoso, se não blasfemo, eu me enfurecia contra Deus. Só que Lutero conseguiu colar mais um grau de doutorado, ele tinha pelo menos 4. E quando finalmente ele conseguiu esse feito, deram um presente ao Lutero. Uma boina de lã, um anel de doutor, uma toga talar e uma Bíblia. Deram uma Bíblia ao Lutero. E quando colocaram a Bíblia nas mãos do Lutero, ele diz que levou essa palavra sagrada para o seu quarto. E ele começou a golpeá-la. E ele começou a procurar respostas nela. E passou a preparar uma série na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Até que finalmente ele chegou a Romanos capítulo 1, verso 16 e 17. E após muito tempo estudando esse texto precioso, o Lutero diz que finalmente ele compreendeu o que significa viver por meio da fé. Então ele sentiu que nesse momento os portões do paraíso haviam se aberto para ele. E ele agora havia sido convidado pelo Senhor a passar por esses portões a passos largos. Portanto, perceba que muito antes de encontrar a fé, Lutero primeiro precisou encontrar o desespero, o medo de morrer e o medo de ser condenado. E foi com base nessa experiência que ele disse: não é o viver que faz um bom teólogo, mas o morrer, o medo de ser condenado. Dizia o Lutero: a minha teologia não foi forjada em uma mesa, em um escritório, pelo contrário, a minha teologia foi martelada diuturnamente sob a bigorna da tentação. Portanto, você precisa em um primeiro momento compreender o que significa o pecado. Você precisa saber que houve um momento na sua vida, se você já é cristão evangélico, que você estava doente, e não havia um antídoto humano para a sua chaga, para a sua doença, para esse mal que lhe arrastava irremediavelmente para o inferno. E tudo isso pelo fato de que um dia, o primeiro homem que foi criado pelo Senhor, quebrou a sua aliança com Deus. É daí que nós precisamos partir. Lá no Éden, em Gênesis capítulo 2, verso 16, o Senhor havia sido taxativo com o homem. Ele disse: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode comer. Por quê? Gênesis 2, 17, a parte B. Porque no dia que você comer, no dia que você desobedecer, em outras palavras, no dia que você pecar, aí está escrito assim: talvez você morra. É assim que está escrito? É possível, provável que você morra. Não, o Senhor foi claro: no dia que você me desobedecer, você certamente morrerá. Foi justamente isso que aconteceu. O homem desobedeceu e a consequência do pecado, todos nós sabemos, é a morte. Contudo, qual a extensão dessa morte?
Quem virou alvo da ira de Deus? Quem morreu quando Adão morreu? Ora, Romanos capítulo 3, verso 23, vocês conhecem muito bem, nós estamos estudando Romanos em nossa escola bíblica. Romanos 3, 23, está escrito: pois apenas alguns seres humanos pecaram, uma parte da humanidade pecou, apenas os mais maduros pecaram, não, os mais jovens pecaram, é assim que está escrito? Não, não é, preste atenção, pois todos, à exceção do Senhor Jesus, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quarto ponto, nós já ouvimos o primeiro deles, o que é o pecado. O segundo, a consequência do pecado. O terceiro, a extensão do pecado. O quarto, qual a solução? O que Deus deve fazer com o pecador? Ora, Êxodo 18, 20, está escrito: a alma que pecar, essa morrerá. Hebreus 9, 22. Hebreus 9, 22. Porção final: sem derramamento de sangue não há perdão. Em outras palavras, para satisfazer a sua justiça, Deus precisaria punir o pecador. Em outras palavras, o Senhor diz: a mim pertence a alma do Pai e a alma do Filho, mas a alma que pecar, essa morrerá. Só há perdão de pecados com derramamento de sangue. É por isso que Lutero estava às voltas, tentando agradar a Deus de toda forma, porque Lutero sabia que se a ira de Deus não fosse afastada e a justiça dele não fosse satisfeita, Lutero pagaria com seu próprio sangue. E mais que isso, além de pagar com seu próprio sangue, que seria a primeira morte, a morte física, Lutero ainda pagaria com a sua alma, o que na palavra de Deus é a pior de todas as mortes, a condenação eterna. Portanto, era esse o nosso estado, era dessa forma que nós, enquanto seres humanos, nos encontrávamos. Todavia, meus irmãos, a época da reforma, em 1517, mais precisamente na porção final do mês de outubro, há pelo menos 1,5 milênio, 1500 anos, nós já havíamos recebido o antídoto para essa chaga que nos arrasava, para essa doença que nos matava, essa alienação espiritual que nos desorientava. E a saída para essa chaga, para essa doença, para esse mal, se encontra na mensagem da cruz ensanguentada de Cristo Jesus. Contudo, os detentores dessa alegria, desta saída sublime, não compartilhavam essa verdade. Quando realizavam as missas, eram em latim, com o sacerdote virado, com as costas voltadas para as pessoas. A Bíblia, regra de fé e prática, não era traduzida para a língua do homem comum. O analfabetismo campeava. Só as pessoas mais elaboradas, abastadas, é que tinham acesso à educação. E aqueles que sabiam ler, não podiam ter cópias das Sagradas Escrituras para delas desfrutar. E por causa disso, irmãos, nós vivíamos como ovelhas desgarradas, que não possuíam um pastor. Até que um grupo de homens, levantado por Deus para implementar na terra os valores do seu reino, resolveu levantar mais uma vez o estandarte do Evangelho, para pregar com desenvoltura as insondáveis riquezas de Cristo Jesus, e ensinar para o homem pobre, para o camponês iletrado, que queria uma saída para sua alienação espiritual, que não eram com algumas moedas, que eles comprariam o favor do Senhor, porque há muito tempo já havia sido ensinado pelos grandes apóstolos de Jesus Cristo, que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que nós fomos resgatados pelo Senhor do nosso fútil procedimento. 1 Pedro 1,19, mas pelo precioso sangue de Cristo, sangue de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue do Senhor,
A época do Martinho Lutero havia um vendedor de indulgências. Uma indulgência é um favor espiritual. Você comprava a indulgência e você era ensinado que você recebia um favor. O João Tetzel dizia que sempre que uma moeda tilintava no gasofilácio, uma alma saía do purgatório. Então o Martinho Lutero escreveu a tese 82. Quantas teses o Lutero escreveu? 95, muito bem, irmãos. Em uma das suas teses ele diz assim: se o Papa pode retirar uma alma do purgatório quando recebe uma moeda, por que ele não retira uma alma por amor? Lutero queria fazer com que o povo voltasse a saber algo que infelizmente os líderes haviam feito o povo esquecer, que segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 27, verso 45, desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra, até que finalmente por volta da hora nona, Jesus clamou em alta voz dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Ora, irmãos, nós sabemos que essas trevas apontavam para o juízo de Deus sobre os nossos pecados. A ira de Deus estava ali representada sobre a pessoa bendita do seu Filho, que morria como nosso substituto, na mais intensa agonia, sofrendo uma dor excruciante. E por que foi que o Filho de Deus, que jamais havia cometido pecado, se submeteu a tudo isso? Por causa da justiça, por causa da santidade de Deus que precisava ser respeitada, para que finalmente todo o preço devido pelos pecados daqueles que haviam sido dados pelo Pai ao Filho fossem perdoados. E louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus conseguiu. Ele se entregou ao Pai como sacrifício sem defeito, suficiente, eficaz. E todo aquele que por meio da fé se aproxima da vitória do Calvário, encontra vida e vida em abundância. O fardo pesado do pecado desvencilhou-se das costas do Lutero quando ele enxergou a cruz. O fardo pesado do peregrino do Bânia soltou-se das suas costas quando ele enxergou a cruz. O fardo pesado do nosso pecado nos abandonou no dia glorioso em que um pregador pregou o genuíno evangelho da cruz ensanguentada de Cristo. O Espírito Santo nos levou até o Calvário por meio da fé. Nós contemplamos as feridas abertas do nosso Rei, o sangue que foi derramado no lenho. Naquele momento, o fardo pesado do pecado também nos abandonou, e nós nos encontramos livres. Tudo que nos arrastava irremediavelmente para o poço profundo de perdição se desprendeu de nós, e nós experimentamos a alegria da glória de Deus. É por causa disso que nós não podemos deixar de pregar a mensagem da cruz. Nós chegamos aonde chegamos no princípio do século XVI porque a mensagem da cruz deixou de ser pregada. O clímax da nossa fé evangélica, irmãos, é a mensagem da cruz. Contudo, o que nós percebemos é que, sob muitos aspectos, essa mensagem tem sido paulatinamente desacralizada. Com o objetivo de não chocar o pecador, parte dos pregadores tem pregado uma mensagem sem cruz, apresentado o Senhor Jesus como um filósofo, um grande erudito, um homem muito sábio. Só que infelizmente esses homens não consideram que esse tipo de evangelho não salva. O evangelho que salva é o evangelho no qual Cristo sangra. Porque não há nenhum outro lugar onde Cristo seja mais glorificado que na cruz do Calvário.
A apoteose, o ponto mais importante da vida de Jesus, não foi quando ele foi gerado de uma maneira imaculada, ou quando ele nasceu do ventre de uma mulher virgem, ou quando ele peregrinou por mais de 30 anos sobre a face da terra sem cometer um único pecado. Nem dolo jamais foi encontrado em seus lábios. Não, esses não foram os momentos mais importantes da vida de Cristo. Se Jesus tivesse morrido dessa maneira e não tivesse caminhado até a cruz, ele teria falhado, porque o ponto alto da missão dele sempre foi sangrar, morrer por nós. Por isso ele respondeu ao apóstolo Pedro daquela maneira tão ríspida, tão dura, tão chocante, quando Pedro sugeriu que ele não deveria morrer na cruz. Vocês lembram como ele respondeu? Arreda, Satanás! Jesus cumpriu a missão quando ele entregou o seu espírito e morreu por aqueles que o Pai lhes havia confiado. E quando ao terceiro dia ele ressuscitou, ele deu prova inafastável de que aquele que não era o rei, era o rei. Que aquele que não era o Filho de Deus, era o Filho de Deus. Que aquele, irmãos, que não era o desejado de todas as nações, era o desejado de todas as nações. Quando ele triunfou sobre a morte, naquele momento ele deu prova inafastável de que na coxa dele estava escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Essa é toda a nossa mensagem. Nós precisamos subir até esse local, lotado como ele está agora, para contemplar a beleza da cruz. Certa vez perguntaram ao Charles Spurgeon, na sua maneira de ver, por que você é o príncipe dos pregadores? Ao que ele respondeu: é que não importa que texto das Escrituras eu me proponho a pregar, eu pego aquele texto e a partir dele eu traço uma linha direta até a cruz. O evangelho que salva é o evangelho da cruz. Na iminência de se livrar da cruz para se amenizar a mensagem, para torná-la menos chocante, o Cristo da cruz também foi abandonado e consequentemente, infelizmente, parte da sua igreja foi desfigurada, perdendo toda a sua vida, toda a sua beleza, todo o seu vigor. O pastor Franklin Ferreira diz o seguinte: o Cristo crucificado está no centro da Sagrada Escritura, de modo que tudo que vem antes foi uma preparação para a cruz, e tudo que aconteceu depois são meros desdobramentos. A história da humanidade encontra o seu ápice na cruz. A nossa vida encontra-se na cruz de Cristo. Esse é o ápice da nossa existência. No momento em que você é levado pelo Espírito Santo, por meio da fé, até o Calvário, e enxerga a maneira com que o Filho precisou morrer para satisfazer ao Pai, naquele momento você percebe que a sua salvação não poderia ser propiciada por você mesmo. Uma das principais funções da cruz é colocar você no seu lugar. Você era tão mau, tão vil, tão desprezível, que Jesus precisou morrer daquela maneira para salvar você. O sacrifício sangrento de Cristo retrata a maneira com que o Pai se encontrava irado pelos pecados que você cometeu. Na cruz nós encontramos a justiça de um Deus que é 3 vezes santo. E o que mais nos impressiona é que Jesus não morreu simplesmente pelos melhores, porque em último caso não há ninguém bom. Paulo diz em Romanos capítulo 5 que por um bom, talvez alguém se aventurasse em morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter enviado o seu Filho para morrer em nosso lugar, quando nós ainda éramos ímpios.
quando nós não valíamos absolutamente nada. E para que você tenha uma ideia da vileza, da maldade, da impiedade do nosso coração, eu vou dar um exemplo para você. Enquanto o inocente morria na cruz, tendo sido antes espancado, humilhado, envergonhado, em um momento lhe colocavam uma roupa talar vermelha, depois fechavam-lhe os olhos, batiam nele, queriam que ele profetizasse quem havia batido, teceram uma coroa de espinhos enormes e quase que destruíram a face dele, colocando aquela cruz em sua cabeça. Depois colocaram um cetro em sua mão, como se fosse uma crosta real, para que ele pudesse figurar como um rei, ridicularizando, o constrangeram a carregar o seu instrumento de tortura até o local onde ele seria crucificado. E por fim, satisfeitos ao terem feito tudo aquilo com ele, o verso 48 de Mateus capítulo 27 diz assim: enquanto Jesus vertia o sangue dele na cruz, enquanto ele sangrava gota a gota, desde as 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde, uma das pessoas que estava ali correu a buscar uma esponja e a embeveceu em vinagre, a colocou na ponta de um caniço, de uma vara, e o deu para beber. Essa é a nossa humanidade, irmãos. É isso que nós estamos fazendo com Ele. E enquanto isso acontecia, a multidão gritava: desça daí, você não é o Filho de Deus. Jesus sentindo-se desamparado e as multidões achando, por não compreenderem a língua que Jesus falava, o aramaico, que Jesus estava clamando por Elias. Abandonem-no, deixem-no sangrar, vejamos se Elias vem salvá-lo. Somos nós, irmãos. Essa é a nossa natureza. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter morrido por nós enquanto nós ainda éramos pecadores. É por isso que a cruz nos humilha, porque a cruz declara quem de fato nós somos. Essa vergonha é a nossa vergonha, essa dor é a nossa dor, esse pecado é o nosso pecado. Jesus se submeteu a tudo isso não por Ele, mas por nós. Por isso se diz que a sua morte é substitutiva. E quando finalmente, através do seu poder extraordinário, Ele poderia simplesmente ter saído daquela cruz com um corpo perfeito, como que se nada tivesse acontecido com Ele, porque afinal de contas Ele é Deus, e sempre o será. Ele prefere outra via. O verso 50, que devia ser escrito com letras douradas, diz assim: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Então foram os seres humanos que o mataram? Não, não foram. Porque no Evangelho de João, capítulo 10, está escrito assim: ninguém toma a minha vida de mim, porque afinal de contas Ele é Deus. Eu espontaneamente a dou. Há uma mensagem mais bela que essa? Eu espontaneamente a dou com 33 anos, na flor da idade, com um corpo perfeito. Eu espontaneamente a dou. Eu a dou porque eu tenho o poder para dá-la, e eu tenho o poder para reavê-la. E esse mandamento eu recebi do meu Pai. O meu Pai me enviou para dar a minha vida por aqueles que Ele amou desde antes da fundação dos séculos, para perdoar os seus pecados e pagar a dívida que eles deviam, não com prata ou ouro corruptíveis, mas com o meu sangue precioso, o meu sangue sem defeito, o meu sangue sem mácula, com o sangue do próprio Deus. Mas que evangelho extraordinário! Em Cristo, meus irmãos, nós
que vivíamos separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, fomos aproximados ao Deus Pai. E fomos feitos família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nesse Cristo que sangra e morre, nós somos sacerdócio real, nação santa, deixamos de ser ovelhas desgarradas e passamos a ser propriedade exclusiva. Mas é extraordinário. Desta forma, nós não somos mais estrangeiros ou peregrinos. Pelo contrário, nós somos concidadãos dos santos. Nós somos família de Deus. Ah, meu Deus, como isso é belo. Isso é extraordinário. Quando Lutero, a partir da sua pequena sala de aula, Lutero dava aula a partir das 6 horas da manhã. 6 horas da manhã, para uma sala de aula lotada. Hoje em dia a gente não quer vir para a escola bíblica dominical, coitado do pastor fica implorando, venha, o domingo é uma bênção, o domingo é o dia do Senhor, o melhor culto é o culto domingo de manhã. O pessoal viajava milhares de quilômetros a pé. Aí Lutero fazia uma cerimônia na capelinha da universidade. Houve uma época que as pessoas estavam tão sedentas que os doutores em teologia iam para lá. Segundo os críticos da época, para ouvirem um grilo cantar. E quando Lutero pregava o evangelho da cruz ensanguentada de maneira simples, com a linguagem popular do homem comum, do agricultor do campo, apaixonado por Jesus, os doutores ficavam insatisfeitos, o procuravam no final do culto e diziam, mas nós queremos teologia elaborada. Ao que o Lutero respondia, no culto eu prego para as minhas ovelhas. Vós, doutores, quereis teologia, apareçam às 6 da manhã lá na sala de aula, e vocês não sairão sem resposta. É a confiança no poder de Deus, irmãos, no poder que supre. Um ano após ele haver afixado as 95 teses na porta da igreja, da sua universidade medieval, ele se encontrava perante o enviado do Papa, o cardeal Caetano, na famosa dieta de Worms. Todos sabiam que tentariam contra a vida do Lutero ali. As pessoas o aconselhavam a não viajar até lá, temiam pela integridade física dele. Até que Lutero respondeu assim, ainda que existam tantos demônios em Worms, assim como eu sei que existem telhas sobre os telhados das casas, ainda assim eu irei. Quando ele chegou, havia uma mesa, a sua bula de excomunhão, os livros que ele havia escrito, e 2 perguntas. A primeira delas, esses livros são seus? E a segunda, você renuncia à sua fé? Em um primeiro momento, Lutero hesitou, ele pediu um tempo para pensar, se retirou ao seu quarto, e depois ele voltou. E segundo as testemunhas, quando ele voltou, ele parecia o Lutero da sala de aula, parecia o Lutero no seu púlpito de madeira, lá na capelinha do castelo. Havia chama nos seus olhos, paixão em seu coração, como que se Lutero tivesse ido para o quarto, se sentindo sozinho, e agora voltasse acompanhado. E ele disse, não é bom que um homem vá de encontro à sua própria consciência, de modo que, a menos que eu seja convencido pela simples razão, ou pela gloriosa palavra de Deus, eu não posso e não irei me retratar. Aqui estou e aqui permaneço, e que o meu Deus me ajude. Então a sorte foi lançada, irmãos, um homem contra um império. Depois 2 homens, 3 homens, um punhado de homens e mulheres de Deus, e essa chama tem ardido até os dias atuais. Essa é a nossa herança. Algum tempo depois, Lutero foi convidado a mais uma audiência, sendo já excomungado, já não tendo o privilégio de ser protegido pelo título que possuía.
na famosa dieta de Augsburg. E Lutero mais uma vez deu provas de que permaneceria com Cristo. E havia um plano articulado para tentar contra a sua integridade física quando ele estivesse voltando para casa. Deus havia levantado um homem, o príncipe Frederico o Belo, que era o príncipe regente da região em que o Lutero vivia, a antiga Saxônia. Sabendo dos planos para tentar contra a vida do seu pregador favorito, agiu primeiro e ele próprio usurpou o Lutero. E o Lutero viveu escondido por cerca de 1 ano em um castelo, usando um pseudônimo de Cavaleiro Carlos. E quando as pessoas achavam que o Lutero havia desaparecido, morrido quem sabe, não sabiam eles que o Lutero estava traduzindo a Bíblia para a linguagem do povo, para colocá-la na mão do homem comum, no homem do campo, da mulher guerreira, mãe de família, dona de casa, para a glória de Deus. Nessa época o Lutero dizia que bastava alguém abrir uma porta e o barulho da fechadura fazia com que ele pensasse que era o exército que estava chegando. Uma folha caía no jardim e ele achava que era o muro do castelo que estava desabando. Às vezes nós achamos que o Lutero era um teólogo que vivia encastelado numa torre de marfim. Lutero era um homem de carne e osso, assim como vocês e eu. Um homem que também sofria e chorava, possuía os seus temores, as suas muitas enfermidades. E foi em um momento de agonia que, para fortalecer o seu coração, que confiava na mensagem da cruz, que Deus lhe deu uma canção. Uma canção que nós cantamos hoje despreocupadamente, mas que na época fazia muito sentido para um homem que estava marcado para morrer. E no meio dos seus temores, em um dia muito especial, Lutero disse assim para o seu coração: se eu tenho que perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Castelo forte é o Senhor nosso Deus. Lutero tinha essa certeza inabalável no seu coração. Verso 51 de Mateus capítulo 27, porque Lutero sabia que o véu do santuário havia se rasgado em 2 partes, e o caminho que um dia foi obstruído pelo pecado, agora não estava mais. Lutero sabia que verdadeiramente Deus estava conosco. Deus estava com Lutero na segunda metade do século XVI, assim como Deus se encontra conosco agora, irmãos. O Deus de Lutero é o nosso Deus. Aquele que um dia o amparou é o mesmo que nos ampara hoje. O Cristo pregado por Lutero é o Cristo que nós amamos nos dias atuais. Lutero sabia que assim como os sepulcros haviam se aberto por ocasião da ressurreição do nosso rei, assim como os corpos de muitos santos que dormiam haviam ressuscitado e entrado na cidade santa, aparecendo a muitos, Lutero sabia que a vida dele não estava nas mãos de homem algum. A vida de Lutero sempre esteve nas mãos de Deus. Por isso Lutero cantava feliz: castelo forte não é esse que me protege, castelo forte não é o príncipe que me auxilia, castelo forte não são os meus amigos que caminham comigo, não, castelo forte é o Senhor nosso Deus. Sim, irmãos, talvez qualquer de vocês tenha entrado hoje à noite aqui com o coração em frangalhos, fustigado pelas lutas comuns da vida, sem saber o que será da sua realidade amanhã. Eu quero dizer para você: castelo forte é o seu Deus. Maior é aquele que se encontra com você do que todas as hostes que possam se levantar para tentar desestabilizar a sua vida. Aquele que começou essa jornada com Lutero quando ele era um garoto inexperiente e foi fiel ao caminhar com ele até que ele se tornou um homem maduro e morreu farto de dias, confiando na vitória do Cordeiro. Esse Deus vai ser o mesmo que será fiel para caminhar ao seu lado do princípio ao fim.
porque aquele que começou a boa obra em nós será fiel para aperfeiçoá-la até o final. Porque, por meio da graça de Deus, irmãos, nós chegamos à mesma conclusão do centurião, daqueles que estavam com ele por ocasião da morte do nosso Deus. Esta que foi a convicção de Lutero, dos reformadores de primeira geração, e que também é a nós. Nós não depositamos a nossa fé em um filósofo, nós não depositamos a nossa fé em um erudito, nós não depositamos a nossa fé em um homem que anda com desenvoltura pelos corredores do saber humano. Não, irmãos. Está escrito no verso 54 de Mateus capítulo 27. Mateus 27, 54. Para nós, Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus. Se Jesus é o Filho de Deus, tudo valerá a pena. Se Jesus não for o Filho de Deus, nós estamos perdidos. É vã a nossa fé e é vã a nossa pregação. Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Mas se Jesus for o Filho de Deus, e Ele é, então descanse seu coração. E deixe o mar se levantar. E quando o mar se levantar, diga: Mestre, o mar se levanta. As ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dar que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, já prestes a submergir. Então ele se levanta no meio da tempestade, assim como ele se levantou em muitas tempestades que acometiam o barco da vida do Lutero, e ele dizia: as ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai, sossegai. Quer seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as ondas não podem a nau tragar, pois ela leva ao Senhor, Rei dos céus e mar. Todos ouvem a voz do nosso Deus. A nossa vida não é decidida na terra, irmãos, a nossa vida é decidida nos céus. Lutero compreendeu que o Verbo estava no mundo e que o mundo havia sido feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Lutero compreendeu que ele veio para aqueles que eram seus e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Lutero compreendeu que este Jesus, a pedra rejeitada pelos construtores, se tornou a pedra principal, a pedra angular. Lutero sabia que se ainda que todos se levantassem contra ele, desde o imperador até o papa e todos os demais, Lutero sabia que não havia salvação em nenhum outro. Lutero sabia que não existia nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Ele sabia que só há salvação na pessoa bendita do Senhor Jesus. Esse é o nosso evangelho. O evangelho que diz que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Infalível, só Jesus. Todo-poderoso, só Jesus. Fiel para cumprir as suas promessas, só Jesus. Aquele que morreu e ressuscitou, só Jesus. Aquele que um dia voltará para nos buscar, irmãos, quem é esse? É o Senhor Jesus. Esse Jesus que diz para você, que talvez esteja ouvindo uma mensagem como essa pela primeira vez na sua vida: se com a sua boca você confessar a Jesus como Senhor. Romanos capítulo 10, verso 9. Romanos 10, 9. Se com a sua boca você confessar a Jesus como Senhor, e em seu coração você crer que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Sem comprar nenhuma indulgência. Sem colocar nenhuma moeda no cofrinho da igreja. Absolutamente nada.
Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porque na Escritura está escrito: todo aquele que nele crê não será confundido. E eu gostaria de encerrar com Romanos capítulo 14, verso 9, enquanto o louvor se aproxima aqui para nós cantarmos uma canção e encerrarmos. Romanos 14, 9 diz assim: foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressuscitou, para ser o Senhor, para ser o Senhor, tanto de vivos como de mortos. Quem vive? Cristo. Quem reina? Cristo. A Ele seja a glória. A Ele seja a glória. 3 aplicações. A primeira delas: talvez você tenha entrado hoje à noite aqui sem ter lido a sua Bíblia há muito tempo. Você acaba com a reforma. Você acaba com a reforma. Se você não lê a sua Bíblia, você acaba com a reforma. Esse povo sofreu tudo que sofreu para colocar a Bíblia na sua mão, e você não lê, aí o Lutero se revira na cova. Segundo, talvez existam pessoas aqui que ainda não tenham tido a oportunidade de frequentar uma aula de teologia, ler um bom livro a respeito daquilo que foi feito por você, para que você tivesse a oportunidade de estar nessa igreja hoje à noite. Você precisa saber contra o que você protesta, meu irmão. Você é protestante, amém? E você protesta contra o quê? Faça valer a sua história. E finalmente, em terceiro lugar, a igreja reformada precisa estar sempre se reformando. Você precisa considerar se aquilo que está acontecendo na sua igreja representa o genuíno evangelho de Jesus Cristo ou não. Deixa uma pergunta para a reflexão de vocês. E se o Lutero estivesse participando desse culto hoje, o que vocês acham que ele pensaria da nossa comunidade? Será que faz jus a todo o sofrimento que ele enfrentou junto com os demais ou não? É por isso que a gente tem que se preocupar com liturgia, irmãos. É por isso que a gente tem que se preocupar com o princípio regulador do culto. É por isso que só pode estar no culto aquilo que faz parte do culto. Isso e nada mais. E o ponto mais alto deve ser qual? Maior que o pregador, no lugar de honra, no lugar de destaque, para que o pregador esteja sobre a sombra da cruz. Porque é a cruz de Cristo, o ápice da nossa história e da nossa redenção. Amém?